Olá amigos, nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre alguns problemas comuns de Focus MK2,5 Duratec. Tanto de amigos, relatos de amigos, quanto de experiências de inscritos e fóruns ao longo de 7 anos aí. Então separei algumas coisinhas para eu passar para vocês, para que quem tenha interesse nesse carro ou já o tenha ciência de algumas coisas que são mais comuns de acontecer. Bom, uma coisa que é bastante comum, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, é no conjunto de tulipa e trizeta, que principalmente no 2.0 automático é mais comum de acontecer. Não indico que você use peças paralelas, é difícil achar original quando acha caro, você teria que trocar o semi-eixo todo, mas eu recomendo. Não tenho boas experiências com os chineses, a durabilidade não é boa, então se tiver algum problema com isso, a dica seria procurar um original mesmo. É a melhor opção. A segunda seria uma dica voltada mais ao motor 1.6 Sigma. O Sigma ele tem um delay forte no pedal do acelerador. Aliado a isso já ao peso do carro grande, a potência em baixa não muito boa desse motor 1.6. Naturalmente, para sair principalmente em cidades com mais morros, com relevo acidentado, a tendência é que a embreagem se desgaste mais rapidamente. Um amigo que tem um Sigma, ele pegou com 26 mil quilômetros, um parente dele pegou 0 km, ele comprou com 26. Aos 40 mil, ele já teve que trocar a embreagem do Sigma, isso sabendo dirigir. É o mesmo que tem o Focus Duratec, que eu gravei o vídeo há mais de 10 anos, que cuida muito bem do carro. Então com 40 mil ele teve esse desgaste no Sigma 1.6, provavelmente por causa do delay. O delay, na verdade, ele colabora com isso. Naturalmente você vai acelerar mais para sair principalmente de rampas e vai desgastar a embreagem. Assim como acontece com as EcoSport e Rocan quando saíram. Tinham alguns casos de desgaste, talvez por causa da falta de performance em baixa, aliado ao peso grande do carro. Mas é algo que é mais comum de acontecer no 1.6. No Duratec também tem um delay no acelerador, porém ele se evidencia menos e uma dica aí, há muitas atualizações para o Duratec. As últimas melhoram bastante a resposta do acelerador. Algumas pessoas já deixaram de comprar aqueles gas pedal, Sprint Booster, depois de terem atualizado, e é algo original. Então verifique na concessionária se o seu está com ótima atualização. Normalmente, se você conversar, eles conseguem fazer essa atualização com meia hora técnica de cobrança, ao invés de cobrar uma hora toda, mas vai de você conversar com a concessionária. As últimas versões melhoram bastante a resposta do pedal do acelerador. Bom, e tem uma coisa que eu acho que é inerente ao carro mesmo, esse Sigma 1.6 que ele teve, que foi pego 0 km, a suspensão dianteira e freios dianteiros foram trocados com 70 mil. Suspensão entende-se amortecedor, alguma eventual bucha, e freios dianteiros. E os traseiros foram com 85, que é bem diferente do Focus de primeira geração, que esse mesmo dono tem há mais de 10 anos e passou de 120 mil quilômetros a embreagem original, né, ao passo que o Sigma MK2,5 de segunda geração foi com 40. E os freios também acabaram durando mais. A suspensão foi com 120 mil, disco traseiro 150 mil, além de pneus também que gastam um pouco mais, é um carro mais pesado, né? O coxim do lado direito, o coxim hidráulico, principalmente do Duratec, ele não dura muito, mas aí tem. Acho que já muitos conhecem esse defeito. A dica é sempre usa original também, não indico nenhum paralelo. E você pode usar o do Sigma 1.6, caso ache mais barato que o Duratec. O miolo dele é o mesmo, teria que tirar o suporte e colocar o miolo novo no suporte antigo, mas o miolo é o mesmo, tá? Uma coisa que acontece também no Duratec Flex, que eu já peguei alguns, quem usa muito álcool tem que trocar o fio de combustível a cada troca de óleo, é muito comum isso daí. Por quê? Porque na verdade quem roda muito no álcool, o álcool suja também, não é só gasolina. Ele começa a sujar a ponta dos bicos e pode deixar eles desequalizados de uma maneira que o carro não fale. Se andando no dia a dia você não vai perceber, mas se na estrada ou em altas rotações, quando você precisa de performance, você vê que ele não rende tanto quanto o outro. Se for um cara que não acelera muito, ele nem vai perceber, mas quem dá uma aceleradinha, às vezes se compara com o outro ali, você toma um sufoco do outro carro igual ao seu, porque por causa dos bicos, o seu carro não falha, entendeu? Esse que é o perigo. Se falhasse é mais fácil, né? Mas ele não falha. Então mantém os bicos equalizados. E se comprou um carro novo, manda verificar. Depois que você verificou que tá ok, você só mantém. Sempre troca o filtro de combustível a cada troca de óleo. Você usa só álcool.
A ignição dele também, às vezes tem alguns problemas de bobina, ele usa as bobinas individuais e não é comum, não é incomum apresentar defeitos, tá? A falha de ignição. O defeito de ignição ele se evidencia mais em retomadas, em baixas rotações. Mas é algo que é comum também. E um outro problema que a gente vê bastante por aí é a válvula solenoide do coletor de admissão. Se o seu carro começou a ficar fraco do nada, verifiquem isso, é algo bastante comum, o seu mecânico provavelmente já vai saber. É, é um defeito comum, válvula solenoide do coletor de admissão de geometria variável, do Focus Duratec. Ah, Outra coisa, esse carro já tem duas sondas lambda e eu já vi alguns inscritos falando, pô, as duas sondas lambda deram pau. É muito difícil isso acontecer. Normalmente a sonda ela é o nariz, o problema ocorre antes de chegar nela, algum problema na mistura. Então, antes de trocar, exige que o mecânico teste as duas. No scanner, elas não tem que ter o sinal igual, a primeira tem que ficar oscilando, a segunda tem que ficar oscilando muito pouco. Se ela ficar oscilando igual a primeira, quer dizer que o catalisador deu pau. Ela tem que trabalhar de uma maneira diferente da primeira sonda. O importante é, elas têm que trabalhar de maneiras diferentes. Se a primeira estiver oscilando e a segunda também estiver oscilando, está com problema. Mas assim, não troquem sem testar muito bem as duas sondas, porque não é comum darem problema nelas. Tem algo que é chato, que seria a troca do filtro do ar-condicionado, tem que tirar o pedal do acelerador, dá um trabalho do caramba. E a troca do fluido de freio e do fluido de direção hidráulica que também. O fluido de direção hidráulica, da direção eletrohidráulica, né, do Focus, segunda geração Duratec, fica embaixo do farol, do lado do passageiro. Então dá um trabalhinho você chegar ali no reservatório, mas é bom trocar pelo menos uma vez na vida ali com 100 mil o fluido de direção hidráulica, eu recomendo. E o fluido de freio, obviamente, tem que trocar. E tem que tirar a grelha ali embaixo do limpador de para-brisa. Até meio trabalhoso. Em relação à geração antiga era bem mais fácil essa manutenção, né? Não sei por quê. E o filtro do ar-condicionado também era bem mais fácil na geração antiga. Sabe-se lá o que a Ford quis fazer com isso, mas é mais difícil fazer. Uma coisa que às vezes acontece também é o barulho do parafuso, da proteção do parafuso de roda. É bem comum isso acontecer. Alguns amigos relataram isso para mim. É algo menos importante, mas é chato, né? Barulhinho da tampinha do parafuso de roda. E uma coisa importante também sobre airbag, a gente vê vários casos de luz acender do airbag. Normalmente é o fio que vem embaixo do banco, que é do paratensionador. Normalmente você mexendo ou tirando, desconectando ele, jogando limpa contato resolve. Mas também tem outro problema que é um pouco mais sério, que seria a cinta do airbag do volante. Eu já vi casos de ela romper do nada. Falar, não, porque o cara mexeu. Não, rompe do nada. E é 800 pica-paus para arrumar a cinta do airbag, né? Você vai saber que a luz acendeu. Outra dica que eu sempre falo, não só para Focus, mas para qualquer carro que tem airbag ABS. Quando você for comprar, pague para um profissional levar o scanner e pelo menos verificar esses dois módulos de airbag e de ABS, porque são os mais caros de arrumar. E é comum às vezes as pessoas mascararem a luz, não só tirando ou colocando, mas colocando um relezinho para a luz acender e alguns segundos depois apagar, simulando um funcionamento normal. Isso às vezes passa até no seguro, e sendo que está com defeito. Então, muito cuidado. Principalmente se a luz acender e apagar em um time diferente das outras luzes. Mas o ideal é você levar alguém que tem scanner, pague para o cara, passa o scanner, principalmente para checar módulos de ABS e airbag. É a minha indicação principal. Bom, de resto é isso. Às vezes a gente eu já vi alguns problemas, principalmente dos que não usam a chave, né? A chave, que tem a chave presencial e o botão Ford Power, do carro esquecer. Mas aí eu acho que é mais raro. Se alguém tivesse problema, a gente até ajuda aí. E o rádio, quando era o Sony, às vezes dava alguns probleminhas que no Viston, apesar de visualmente eu achar mais feio, o Viston já não dá nenhum problema. Bom, o que eu tinha para falar era isso. De resto, é um bom carro. As peças são mais caras que o de primeira geração, bem mais caros. Já falei isso nos outros vídeos. Mas eu acho que está alinhado com os demais carros da categoria. A primeira geração era que era muito barata, na verdade. Mas é um carro bem confortável, mais confortável que o de primeira geração. Um carro maior, mais largo. A ergonomia é um pouco melhor também. Ele segura um pouco mais em curvas, né? O próprio painel segura mais as pernas, ele não é arredondado. Tem apoio de braço, né, que ajuda a segurar também. Apesar do banco não segura muito bem, né, o tecido é um pouco liso, mas é um bom carro, sim. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar embaixo, crítica ou sugestão também, e eu tento responder daí na medida do possível. Se você gostou, curta e se inscreva. Valeu, obrigado e até mais.